Hoje nós vamos falar sobre outra mãe do deserto, ou ama do deserto, chamada Teodora, também de Alexandria, tal como ama sinclética. Teodora disse que nem o ascetismo, nem vigílias, nem qualquer tipo de sofrimento são capazes de salvar. Que mulher interessante, hein? Mas tem alguma coisa que pode nos salvar, e ela nos ensina dizendo que apenas a verdadeira humildade pode fazer isso, né? Mas como encontrá-la? Como ser encontrado pela verdadeira humildade? Ela diz: havia quem fosse capaz de banir os demônios. Havia. Alguma coisa precisava ser capaz de banir a onipresença dos demônios dentro da alma humana. Alguma coisa. Teodora de Alexandria decidiu inquirir os demônios e perguntou: o que fazem vocês ir embora? Psicanálise? Jejum? Então os demônios responderam a ela: psicanálise? Nós não gostamos de Freud, porque ele pode ajudar muito nesse processo. Jejum? Nós não comemos ou bebemos, né? A astúcia, a sabedoria. Demônios são estruturas inteligentes, autointeligentes. E aí ela replicou: vigílias? Ele respondeu: meu Deus do céu, nós não dormimos, nós somos insônias, nós não precisamos dormir. Então ela retrucou: afinal, o que pode mandar vocês embora? Eles decidiram colaborar e disse: nada pode superar a nós, nada pode nos superar, absolutamente nada. Só uma coisa pode nos mandar embora: a humildade. Então, ama Teodora de Alexandria nos ensina. Você vê como a humildade é vitoriosa sobre os demônios? Eu acho que essa é uma questão muito séria para as pessoas que se devotam à vida santificada, né? Jejum, vigília, são importantes na medida em que colaboram dentro do processo daquele que se propõe a um encontro verdadeiro com Deus. Mas todo cuidado é pouco, porque a astúcia e a ardilosidade dessas estruturas psíquicas vaidosas, chamadas teologicamente de demônios, né? Estruturas de sombra bem descritas por Carl Jung, elas se infiltram dentro das nossas melhores intenções, né? Elas são ilusões imperceptíveis, de maneira que o candidato muito entusiasmado com as virtudes divinas pode simplesmente estar possesso de ilusões carregadas de demônios, isto é, carregadas de vaidades, e nada mais do que isso. Então se vangloria de ser humilde, né? Viram aquela postura típica de padre, né? Sim, corpinho fechado, né? Carinha boazinha, né? Um semblantezinho assim tão angelical, né? Tomai cuidado. Tomai cuidado, porque é muito provável que alguém que fez esse encontro com a humildade, ao ser avistado por outros, não será identificado como alguém que tenha alcançado a humildade. Não será identificado.
parecer humilde é só uma persona, uma máscara para angariar elogios, angariar palmas. Tão humilde, né? Mas o que te diz que é humilde? A roupa? A postura corporal? A vozinha mansa? Não é isso? O demônio é foda. Então, essa mulher espetacular, chamada Teodora de Alexandria, nos adverte que a humildade é o antídoto do demoníaco, porque o demoníaco é arrogante, onipotente, cheio de vaidades. E o quanto todos nós temos disso? O quanto, né? O quanto temos disso? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Aprender como, né? Como? Qual é a fórmula? Qual é o caminho? Como é que se vive isso? E eu não quero nem falar aqui dos pastores neopentecostais que, como uma praga, infectam. Devemos pedir a Deus que nos mostre o caminho, porque os demônios não desistem nunca, estão sempre por perto, eles têm uma função e um plano, eles fazem parte do mistério do desenvolvimento da consciência e da experiência religiosa autêntica. Eles fazem parte, eles não são elementos estranhos ao processo. Pelo contrário, a presença deles configura que o processo é um processo autêntico, um processo verdadeiro. E essa é a nossa luta, a vida inteira. Portanto, não existe homem santo. Existem pessoas que querem buscar a sua santificação, mas nada garante que de uma hora para outra alguém não possa cair no mais terrível pecado. Nada garante. Não há nenhuma garantia disso. Então, nós estamos bem felizes em ter conhecido mais essa frase de Teodora. Você vê como a humildade é vitoriosa sobre o demônio? Você vê?